Fala galera, tudo beleza com vocês? Como é que estamos, meus queridos e minhas queridas? Vamos aos exercícios da aula 12. A aula 12 seria a terceira parte, parte final da construção da forma cilíndrica, claro que sempre levando em consideração a construção da forma cúbica, e dentro de uma estrutura do cubo a gente trabalha a forma geométrica do cilindro, né? Esse primeiro exercício aqui eu vou fazer o seguinte, nesse caso agora com 3 pontos de fuga, eu vou tirar uma dúvida aqui, que provavelmente algumas pessoas já devem estar tendo, que é como se divide uma área em partes iguais. Tem uns dois métodos. Tem um método que você divide a quantidade de espaço exato que você decide, né? Vamos supor, você tem aqui a linha do nível do olhar. A linha do nível do olhar. Você tem um ponto de fuga aqui, você tem umas linhas auxiliares para representar aqui. Vamos supor que você está em uma visão, sei lá, em um litoral, você tem uma murada aqui, uma mureta aqui em cima, né? Uma muretinha aqui de praia. Aqui embaixo você tem representação do mar. E em cima dessa mureta você tem algumas casas lá no fundo, né? Você pode fazer algumas casas, tudo bem. Então, a representação rápida aqui, que seria algumas casinhas. Nada perfeito, não, só para ficar representada com as casinhas. E aqui embaixo, ó, nesse canto da mureta, eu quero fazer uma fileira de coqueiros. Aqui eu quero fazer representar uma fileira de coqueiros aqui. Os coqueiros, tá? Então, a partir do primeiro aqui, se eu quiser determinar a distância dos outros que sejam muito próxima, o que é que eu faço? Eu determino o segundo. Esse é um dos métodos de divisão. Eu acho o segundo, eu tenho o primeiro. Aqui o primeiro é esse daqui, aí vai lá para cima, não vemos as palhas ainda, porque ó, ele está bem no alto. O segundo está aqui. E a partir desses dois, esse é o método que eu usei até para fazer aquelas divisões das tábuas daquela carrocinha. Não sei quem viu essa aula, quem não viu, dá uma olhada. Teve algum outro momento também que eu usei esse método, que é o seguinte: você acha o centro do primeiro espaço. Acha o centro do primeiro espaço, que seria, vou fazer aqui, estou desenhando, né? Mas geometricamente seria isso aqui: nível do olhar, ponto de fuga, linhas auxiliares. Aqui eu já estava fazendo desenho, né? Mas vamos lá. Aí eu tenho um primeiro ponto de localização do coqueiro aqui. Aí o segundo coqueiro está a X distância. Pronto. Claro que, gente, não quer dizer também que todos os coqueiros vão estar totalmente alinhados, né? É só uma suposição, é só uma maneira de entender como você fazer divisões exatas em perspectiva, de maneira fácil. Que é assim, para não ficar errando, né? Mas não quer dizer também que os coqueiros vão estar exatamente todos alinhados com a mesma proporção e distorção. Não quer dizer, né? Mas se precisar, vocês sabem como fazer. Exemplo, um cercado. E o cara realmente usou a trena para colocar as estacas de madeira. Acho que eu posso até desenhar isso, mas hoje posso desenhar. Mas aqui eu vou fazer só um esboço rápido para vocês entenderem o que é a lógica e o processo. Eu vou dividir essa distância aqui ao meio, independente da linha do nível do olhar. Eu tenho que achar o centro disso aqui, ó. Pronto, o centro disso aqui é isso aqui, ó. Aqui está a minha linha do nível do olhar. E aqui está o centro desse espaço aqui, ó, que se eu fechar ele se transforma em um quadrado. Vimos isso como achar o círculo, né, na representação do quadrado, que é dividimos o formato, né, os vértices, ligamos os vértices e achamos o centro desse quadrado. Então, uma vez achando esse centro, eu vou ligar este ponto ao ponto de fuga, prolongo. Posso prolongar, até porque eu posso fazer isso para frente também. Eu posso querer representar os coqueiros vindo mais para frente, não somente para trás. Então agora entra o esquema. O esquema é o seguinte: uma vez que eu tenho essa linha, que é a linha média que divide esses dois, né, coqueiros, ou tronco de cerca, ou poste, não sei, não importa o que seja, esse cercado. Uma vez que eu tenho essa linha que divide ele ao meio, eu vou pegar o primeiro ponto, ó, o ponto 1. Temos sempre 3 pontos: ponto 1, ponto 2, que é esse do meio, e o ponto 3. Não é isso? Todos teremos esses 3 pontos: ponto 1, ponto 2, ponto 3. E assim vai por diante. Então o que é que eu faço agora? Eu pego sempre o ponto 1 do primeiro que eu quero,
ligo ao ponto 2 do segundo e vou encontrar o ponto 3. Por quê? Porque a medida vem em perspectiva. Ou seja, essa distância aqui, que surgiu aqui agora, seria a mesma distância que esta, porém nessa perspectiva, nessa distorção. Farei a mesma coisa aqui agora. Ó. Eu tenho o ponto 1, tenho esse ponto 2 e quero achar o ponto 3. Então vou lá. Ó. Ponto 1 do segundo, da segunda pedaço, né? Dessa segunda divisão, ao ponto 2, prolongo e terei o ponto 3. Quer dizer, eu teria o ponto 4, né? 3, que seria o 3 dessa nova divisão, essa nova estaca. Farei a mesma coisa aqui. O primeiro desse de cima, com o segundo aqui, desse do meio aqui, eu terei o terceiro do próximo. Vejam, todas essas distâncias são as mesmas, porém em perspectiva. Elas estão perdendo proporção. Olha aí. E assim vai. Que é a mesma coisa. Existe um outro método, esse eu vou explicar depois. Ele é um pouco mais geométrico, que é o seguinte. Se caso eu quiser dividir esse espaço aqui todo em X divisões, exemplo, aqui ele está dividido em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até esse ponto aqui, daqui até aqui, eu tenho 7 divisões. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está dividido em 7 partes. Se eu quisesse dividir esse espaço em 8, já não seria essa medida. O processo é diferente, mas não é difícil. Eu posso mostrar depois para vocês. Não agora para não atrapalhar, mas isso aqui eu acho interessante. Vou trabalhar hoje uma construção aqui ó, do que seria um cercado. Fazer um cercado. Esse é o primeiro exercício da representação do cilindro com 3 pontos de fuga. Vou trabalhar ele abaixo do nível do olhar. Vou aproveitar esse desenho aqui, vou deixar ele aqui. E vou trabalhar abaixo do nível do olhar. Eu tenho uma linha aqui do nível do olhar. Essa é a primeira linha, NO. Vou ter ponto de fuga para o lado direito, esquerdo, e ponto de fuga para o lado direito. Lá, escondido. Quero começar aqui, eu quero representar uma sequência aqui. Vamos fazer de conta que é uma cerca de arame farpado. E que eu estou em pé aqui, né? E aí eu começo a ver aqui a primeira medida, e aí vai a segunda, a terceira, a quarta, e aí vai só a tendência a ir subindo. Eu estou no ponto mais alto. A primeira vai começar aqui assim, a primeira tora de madeira que eu vou construir vai ser aqui. A partir desse ponto aqui, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou ligar ele ao ponto de fuga. Prolongar lá, liga ponto de fuga do outro lado. Prolongo ele aqui. Prolongo do lado de cá também, ó. Abaixo. Determino uma distância aqui, ligo ela ao ponto de fuga também, ó, imagino ela ao ponto de fuga, prolongo. Do outro lado a mesma coisa, imagino ela indo ao ponto de fuga, ó, prolongo. Preciso achar o centro disso aqui para trabalhar um ponto de fuga aqui embaixo, né? Imagino ele aqui, ó, nível do olhar, um ponto de fuga aqui embaixo. Lá embaixo eu vou trabalhar toda a minha distorção dessa peça, vai estar descendo para esse ponto de fuga. Ó. Descendo para ele, em algum ponto lá embaixo vai estar descendo. Tá, aí eu quero fazer um segundo aqui, um segundo quadrado aqui. Eu vou determinar uma distância. Né? Eu acho que esse ponto aqui tá bom. Ele será o início, vai ser o início para começar a construir a outra madeira, né? A próxima madeira. Então dou a distância. Passo 2 linhas, determino essa distância aqui, tá? Pronto. Ligo as 2 pontos de fuga, prolongo, aonde ela encontrar aqui, eu já tenho mais um quadrado. Imagino ele descendo ó, em direção ao ponto de fuga, eu preciso distorcer ele. Ó. Vou imaginar também, mais uma vez, ó, no centro. Nesse caso, eu posso até continuar o ponto de fuga, porque o ponto que eu estou é um só, então eu vou ter essa distorção ó, sempre indo em direção a esse ponto. Ó. Posso fazer isso, não tem problema. E aí vai, ó. Aí agora eu quero achar as outras distâncias. Essas outras distâncias, como é que eu vou fazer? Eu vou determinar a altura do primeiro. A altura do primeiro é esta aqui. E que o centro também é a altura do segundo. Levando em consideração que é uma distorção, ele também vai fechar um pouquinho. Ele vai ter um pouco de distorção, leve distorção, mas vai ter. Vou pegar esse ponto, ligo ao ponto de fuga. Vou imaginar ele indo ao ponto de fuga. Olha aí.
ponto de fuga. Já determinei aqui. Então, ou seja, a primeira medida é essa. A primeira distância é essa daqui que eu tenho. Beleza, o que, é que eu vou fazer? Eu vou achar o centro dela. Acho o centro dessa distância. Ligo os vértices, ó. O centro. Prolongo esse ponto até o ponto de fuga do lado de lá. Por quê? Porque com isso eu vou estar dividindo toda essa distância aí, ó. Vou dividir ela para todos os pedaços em partes iguais. Então o que, é que eu uso? O primeiro superior, né? Lembra aqui o mesmo esquema. O primeiro de cima com o segundo ponto do segundo para achar o terceiro do terceiro. Depois eu vou para o primeiro do segundo do terceiro, terceiro do quarto. E aí vai. Olha lá, eu ligo aqui, prolongo. Com isso eu já determinei essa distância aqui. Ó. Essa distância aqui é o equivalente exato. Essa distância aqui é o equivalente exato a essa distância em perspectiva. Fazer a mesma coisa do outro lado. Levando em consideração ó, a distorção, vou inclinar levemente ela. Sempre deixar ela um pouco mais inclinada. Né? Então a mesma coisa aqui. Ó. O primeiro do ponto de cima ao segundo, prolongo. Eu vou dar inclinação. Ó. Levemente vai dar inclinada, vai estar sempre fechando um pouquinho. Ó. Porque toda essa construção sempre está indo em direção a um terceiro ponto de fuga. Está lá embaixo. Distorção com 3 pontos de fuga. A mesma coisa aqui, ó. O primeiro daqui de cima, um segundo aqui, prolongo. Olha aí. Ó. Sempre abrindo um pouco mais, ó. E a mesma coisa. Pronto. Com isso, agora o que, é que eu faço? Eu preciso imaginar aqui, ó, a forma ao redor. Isso aqui sempre foi o centro. Vou trabalhar dentro desta linha daqui. Já que é o centro, vou usar uma linha auxiliar e passa pelo meio delas. Todos esses pontos aqui ó, serão o centro para representar o quadrado que eu quero. Como é que eu faço agora? Vou colocar, já que é o centro, aqui eu tenho uma distância que vai para lá, outra distância para cá, para frente. Ó. A distância que vai para os lados e para frente. É o centro. Então vou imaginar aqui ó, o quanto é que eu imagino de distância aqui. Eu vou reduzir o tamanho. Em vez de usar esse daqui, eu vou usar um pouco menor. Ponto de fuga prolongo. Já tenho aqui, ó. Mais ou menos a distorção para essa outra tora de madeira. Aqui é a mesma coisa. Eu vou dar uma distância já um pouco menor do que esse. E à medida que vai indo em distorção, a tendência é perder a proporção. Aqui o segundo aqui já é menos. O outro aqui já é menos ainda. Ó. E assim vai. Eu vou reduzindo essa distância. Uma vez com essa distância em cima, ó, imagino todos esses pontos descendo aqui. Ponto de fuga. E aí eu vou trabalhar a mesma estrutura de construção da forma cilíndrica. Tanto aqui em cima quanto embaixo. Imaginar o quadrado aqui embaixo. Imaginar aquele... Qual seria o ponto aqui? Essa linha do meio. Essa daqui. Tá coincidindo aqui, né? Só que tem a aresta... E tem a linha que está passando no meio, né? Está coincidindo. Vou imaginar aqui essa distância indo em profundidade, então ela vai deixando todos os pedaços mais estreitos. E essa distância aqui, fechou aqui. E aí eu vou tentar imaginar todas essas medidas aqui embaixo também. Essa aqui na frente, essa daqui de trás. Fechou aqui, a paralela aqui, fechou, fechou. Eu vou tentando imaginar toda essa estrutura de forma cúbica, para dentro dela trabalhar a forma geométrica do cilindro. Aqui, ó. Fechou aqui. Aqui também. Pronto. Então vamos lá. Vou imaginar aqui o mesmo processo, dividir em 3 partes, levando em consideração a profundidade, coloco um pouco para fora, projeto esse ponto em todos os cantos e com isso eu tenho a representação da elipse aqui, ó. Vou fazer com que sejam realmente pedaços de madeira circulares, né? Todos em forma cilíndrica, porque a representação é a representação do cilindro. Então vou lá, ó. Bom, como é uma cerca, como é um cercado, né? Representar um pouco irregular não tem problema.
Aqui, eu vou já imaginar a forma do cilindro, da elipse. Já vou imaginar a elipse. Eu não vou fazer a construção, porque eu já fiz isso com vocês. Já, eu aconselho vocês a fazerem no desenho, né? É um trabalho, mas eu aconselho a fazer. Mas eu vou trabalhar de maneira já mais direta. Por quê? Porque eu já estou familiarizado com a construção. E aí eu vou fazer a forma cilíndrica bastante irregular. Não quero que fique totalmente retinha. Eu quero que fique irregular. Porque são pedaços de madeira, né? Então eu posso fazer alguns pontos mais certinhos e outros. Percebam que há uma distorção, ó. Todas as peças estão ficando mais estreitas para baixo. Porque eu estou tentando fazer de maneira bem natural, ou seja, da maneira como realmente eu vejo. Se o meu nível do olhar está aqui em cima, tudo que estiver abaixo dele tem uma tendência a perder a proporção. Então eu preciso fazer de uma maneira com que fique parecendo ser bem natural. Não é? Então, olha aí. Isso aqui atrás eu não vejo nada. Atrás, ó. Nada disso aí fica visível. A borracha está sujando mais do que limpando, né? Que bom. Não tem nada não. Vou fazer uma texturinha aqui só para não ficar todo... Tem borracha boa. Ela é boa. Só não está boa agora. Vou tentar fazer uma sombra aqui. Eu vou usar um 5B aqui. Não, peraí. Vou fazer aqui, ó, ao redor dessa... Vou imaginar um prego aqui. Atravessado aqui. Um preguinho também atravessado aqui. E um prego aqui para baixo. Fincado aqui para baixo. Porque esses pregos estão apoiando arame farpado. Eu vou levar todos em perspectiva. Ou seja, vai ter uma linha aqui. Todos vão estar em distorção para essa dimensão, para essa direção. E aqui também. Só que não precisa estar totalmente assim, né? Tipo, exatamente seguindo a linha do nível do olhar. Perfeitos, assim, exatos. Não precisa. Como é um arame farpado, eu posso entortar ele, eu posso quebrar, né? Eu posso... Aqui já tem um outro prego aqui. Eu posso botar tudo fechado aqui. Aqui também tem um outro. Sempre na face da frente, ó. Sempre imaginando que nessa face da frente, algum ponto, eu vou trabalhar a junção. Esse aqui mesmo eu posso botar ele caído, quebrado. Partiu, outro pedaço aqui, seguindo, ó. Não precisa ser... Aqui partiu também. Não precisa ser exatamente... Essa é a ideia, esse é o legal da representação do desenho artístico, né? Se você for fazer de maneira natural, você não tem que seguir exatamente como deveria ser. Você pode modificar. Pode fazer como você achar que tem que ser. Arame farpado mesmo aqui eu vou aqui embaixo. E a tendência vai ser abrindo aqui, ó. Vindo pra cá ele vai abrindo, né? Ganhando a proporção. Pronto. Eu meio que defini já como é que vai ficar a representação desse meu cercado, né? Desse pedaço de cenário aqui. Seria um cercado todo com formas geométricas, todos com formas cilíndricas de pedaço de madeira. Dá uma sombreada aqui leve. Só para ficar marcado aqui, ó. Vou determinar um ponto de luz. Eu imaginaria aqui na frente e uma sombra. Vou fazer uma sombra aqui só para deixar um mínimo de textura, né? Imaginando aqui uma sombra aqui na frente. Quer dizer, na lateral. E uma iluminação vindo de frente. Só que mesmo essa iluminação, ela acaba deixando a gente visualizar o que seria o efeito da textura, do tom marrom da madeira, mesmo que não tão escuro, né? Mas a gente consegue entender o tom da madeira. Então ele já não fica por completo branco. Você já não representa isso por completo branco. Você tem que criar numa escala de tom de cinza o que seria isso para representar essa textura e esse efeito de marrom.
escurecer um pouco mais aqui nos cantos. Tentar dar um contraste maior aqui. E algumas linhas aqui, ó. Essas linhas podem seguir, com certeza, o formato do que seriam as elipses que circundam essa forma da estronca de madeira, né? Isso ajuda a gente a entender e perceber melhor como seria o formato real. Aqui em cima algumas linhas circundando o formato também. Pode ter algumas reentrâncias fora da área que deveria estar mais escura, né? Mas olha aí. Esse lápis é um B da Cretacola, né? Da Koh-i-Noor. O Cretacola é esse aqui. Não, aqui é o Brinzel. É o holandês, Brinzel. O 5B. Lápis deitado eu consigo uma textura diferenciada do que seria uma textura com lápis em pé, né? A gente está fazendo isso aqui só para não deixar ele todo branco, mas o exercício mesmo seria só representar a forma para que vocês entendam o processo, né, de construção. Isso é o mais importante. Agora, no início, sim, processo de construção, porque logo logo vamos começar a volumetria de todos esses sólidos e logo logo vamos começar também luz e sombra, textura, maneiras de representar isso, e eu quero começar a fazer alguns desenhos mais completos, assim, vou começar o desenho do início até o fim para vocês verem o passo a passo de como fazer o desenho do zero, de criatividade, ou olhando uma representação, pode olhar o suporte, não tem problema nenhum, a gente pode olhar, mas a ideia é a gente conseguir fazer assim nesse passo a passo para que vocês não tenham a dúvida de como é chegar a representar a partir, né, do nada. Eu quero construir algo e sim, é possível fazer, mesmo usando ou não uma referência fotográfica. A gente pode usar, não tem problema nenhum. Vou abrir aqui um talho aqui. Deu vontade. Uma madeira aqui mais velha. E aí eu vou a sombra, um degradê aqui suave. E aí eu vou tentando trazer essa textura das cascas da... Um pouquinho de... sombra, lápis deitado, né? Consegui uma textura, e com lápis em pé eu consigo dar uma definida, né, de maneira mais precisa, algumas coisas que com lápis deitado a gente não consegue. Olha aí. É a mesma coisa.
Vou explicar sobre isso aqui também, ó. Direção da sombra. Por quê? Por que essa direção? Né? Precisam entender isso aqui. E eu vou fazer isso aqui com vocês. Não hoje ainda, mas vai chegar. Tá perto. Lápis em pé, lápis deitado, junta as técnicas e você consegue representar bem. Dá para representar bem qualquer tipo de textura, uma vez que você consiga treinar e dominar um pouquinho, né, as maneiras de representação. Mas é isso aí. Beleza, galera. Eu não vou terminar todo não, para o vídeo também não ficar muito longo, né? Já tá bom. Já tá quase 30 minutos de vídeo, né? Então, mais ou menos. Vocês entenderam isso aqui? Eu espero que sim. Eu espero que tenha ajudado mais uma vez. Esse é o primeiro exercício da aula 12, né? E vamos seguindo. Obrigado a todo mundo aí pela atenção. Obrigado por assistir. Quem estiver treinando aí, parabéns. Continue, não desista nunca. E vamos para frente. Beleza, galera? Quem gostou, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.